A cidade de São Paulo vem mostrando como os municípios brasileiros podem sofrer com apagões decorrentes de fortes tempestades que as mudanças climáticas colocam no nosso horizonte. Aqui em Bauru chegou a ser realizada uma reunião pública para debater a questão. E hoje estou aqui com o professor José Francisco Rezende, da Unesp de Rosana, para entendermos melhor como o setor elétrico é estruturado no país e a quem cabe atuar sobre essa questão. Professora, agradeço a sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Carol, a oportunidade de tornar talvez um pouco mais fácil, né, o entendimento de como funciona o setor elétrico, né, e um pouquinho dessa complexidade, não só das mudanças climáticas, mas também do processo de responsabilidades com relação ao atendimento de continuidade, confiabilidade e qualidade da energia no país. Perfeito, professor. Bom, gostaria então de iniciar essa conversa pelo básico, né? Que você explicasse para a gente como que o setor elétrico então está estruturado no nosso país. Bem, nós temos um presidente da República que, sob sua responsabilidade, né, e que o assessora nessa questão da energia elétrica, uma série de órgãos. Nós temos o Conselho Nacional de Política Energética, que tem como principal atribuição a formulação de políticas e diretrizes, né, de energia que assegurem o suprimento dos insumos básicos de energia ou insumos energéticos a todas as áreas do país. Então, esse é o primeiro ponto, né, começa ali nesse conselho. E na sequência nós temos o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o Ministério de Minas e Energia, a Empresa de Pesquisa Energética. A Empresa de Pesquisa Energética tem um papel extremamente importante. Ela faz toda a análise de todas as fontes de energia, os seus insumos, se nós somos ou não, né, ou se nós temos ou não autonomia. E eu aconselho a todos que possam acessar o site da EP e analisar, avaliar os seus relatórios, não só do ponto de vista de sustentabilidade, de fontes energéticas que têm crescido, como solar, eólica, mas também como todas as outras fontes de energia, petróleo e as demais. Temos também a Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que tem a sua independência para fazer o seu trabalho, que é um trabalho de fiscalização e regulação, né, da produção, que seria geração, transmissão e distribuição e comercialização de energia no país. E, por sinal, uma das melhores agências que nós temos, né, com excelentes profissionais, e que pese a gente tenha muita dificuldade, que somos um país continental. Temos o Operador Nacional do Sistema, que tem a responsabilidade ou o principal papel de operar e supervisionar o sistema interligado, um dos sistemas mais complexos, né? Como nós falamos no início, nós temos um país do tamanho de um continente. Nós geramos muita energia nas regiões norte e nordeste e que acabam trafegando um destino à região sul, sudeste, e isso precisa de um operador muito competente, tá? E o nosso operador é bastante competente, é extremamente competente. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que tem aí o principal compromisso, né, enquanto instituição, de viabilizar a compra e venda de energia, né, em todo o território nacional. E, claro, nós não podemos deixar de lado que aí tem aqueles que a Agência Nacional de Energia Elétrica gerencia ou administra, ou melhor, regula, né, e fiscaliza, que são os agentes de transmissão, distribuição, comercialização e geração de energia elétrica. Então, esses são os agentes que estão disponíveis para nossa estrutura do setor elétrico, para permitir que nós tenhamos, e principalmente o agente regulador, que dá o equilíbrio na balança entre a compra de energia, a transmissão, a distribuição, para atender o consumidor. Como nós costumamos dizer, a tarifa de energia elétrica, quem determina é o agente regulador por meio das informações que são passadas pelos agentes de geração, transmissão e distribuição de energia, né? Perfeito. Professor, a distribuição talvez hoje seja a área com mais privatizações dentro desse organograma, desse complexo aí de agentes que você acaba de mencionar para a gente? Nós tínhamos um sistema de energia, né, um setor elétrico verticalizado, onde geração, transmissão e distribuição era conduzido por uma mesma empresa. E era necessário, ou pelo menos naquele momento, necessário discutir-se alguns temas. Aí nós estamos falando de 1995 a 1998, lá no governo Fernando Henrique, quando nós tivemos aí a lei das concessões. Geração, transmissão e distribuição entraram no pacote de privatizações. Os três. As distribuidoras de energia elétrica são aqueles elementos que estão lá na ponta, onde o atendimento ao consumidor é feito.
Então, você pode ter, aí nós temos que pensar, né? Geração e transmissão, nós temos muitos geradores, nós temos muitos responsáveis por linhas de transmissão. Então, se somarmos esses agentes, talvez nós tenhamos os mesmos números, ou talvez até mais, geração e transmissão do que propriamente distribuição. Mas a preocupação naquele momento é que o Estado, vamos dizer assim, perdia sua capacidade de grandes investimentos, precisava de entrada de capital no país, e naquele momento se entendeu que o processo de privatização, em que pese existe aí a minha opinião, né? Eu acredito que o setor elétrico brasileiro poderia não ter sido privatizado, poderia ter sido preservado das privatizações, considerando que energia é um bem que o cidadão precisa, então ele poderia ter havido aí esse senso, mas naquele momento o Estado, e todos devem se lembrar, né, do processo inflacionário, nós tínhamos uma série de problemas estruturais e que precisavam ser resolvidos. E vale a pena aqui também mencionar que em 2001 nós tivemos uma crise energética, tivemos que desligar a iluminação pública, então e não tem aí uma correlação tão próxima, porque os investimentos das privatizações, porque os investimentos eles têm que ocorrer antes para que você consiga atender a demanda crescente. Então, assim, sim, tem muitas distribuidoras privatizadas, existe o agente regulador criado à época, que chama-se ANEEL, que tem como principal papel garantir que a tarifa para o consumidor compreenda ativos de investimento prudente. Né? Então, essa palavra é muito importante que seja dita nesse momento. Né? O investimento prudente significa que o regulador está observando tudo aquilo que é posto, né, pelo distribuidor, para que lá no final se transforme em tarifa. Então, ele vai observar se os investimentos estão sendo realizados de forma coerente, né, para que o consumidor não pague mais do que é necessário para ter qualidade, confiabilidade, né, e continuidade do serviço de energia. Então, sim, temos bastante privatização. Mas todos entraram nos pacotes de privatização: geração, transmissão e distribuição de energia. Professor, e falando especificamente, né, das empresas distribuidoras, quais são as obrigações que esse modelo impõe a elas, né? O que elas devem atender em termos de serviços, de manutenção? Bem, uma distribuidora de energia, né, focando agora no distribuidor de energia, o principal papel dele é garantir que a rede elétrica esteja íntegra. Então, nós vamos começar pelas subestações, as linhas de transmissão que pertencem à distribuidora, as outras subestações que reduzem essa energia para serem levadas às cidades, aos bairros e às áreas rurais, íntegras, né? Inclusive até a chegada no medidor do consumidor. A partir daí, a responsabilidade é do consumidor, né? Mas eles têm que manter call center para poder receber as reclamações, eles têm que manter equipes de distribuição de energias, equipes de manutenção, as equipes de obras, né? As equipes de restabelecimento, para que, em caso fortuito de um evento, né, de queda de energia, eles tenham agilidade para poder atender. Por isso que o regulador determina indicadores de DEC e de FEC. O DEC é a duração que a interrupção tem, e o FEC, a frequência com que essas interrupções ocorrem. E o DIC e FIC, que são diretamente relacionados ao consumidor. Né? Caso ultrapasse os limites estabelecidos pelo agente regulador, por isso que eu digo que é muito inteligente o sistema, né? A forma com que o regulador atua, né, frente às distribuidoras de energia, existem indicadores pré-definidos, né, em função da característica da rede de distribuição, em função das características de ocorrências daquele local. Esses indicadores são definidos e, se ultrapassados, os consumidores recebem uma chamada de indenização, que eu acho que essa talvez seja a forma mais tranquila. Então, a distribuidora de energia tem que manter esse sistema dentro dos limites estabelecidos pelo regulador, tanto de confiabilidade, continuidade, como também de qualidade de energia. Tá? Esse é o papel primordial da distribuidora, e ter os canais capazes de receber essas ocorrências e poder atendê-las. E lembrando, as distribuidoras de energia estão a cada dia mais investindo em redes inteligentes, self-healing. O que significa isso? Redes que se auto-reconfiguram para poder restabelecer o mais rápido possível aqueles consumidores que foram afetados, mas que não estão próximos do evento fortuito, seja uma queda de árvore, seja uma descarga atmosférica. Então, as distribuidoras, em geral, estão muito bem preparadas e estruturadas.
O que acontece, e precisa ficar muito claro, é que eventos fortuitos como tempestades e grandes caos climáticos, ventos extremamente fortes, as redes têm uma suportabilidade. Ultrapassou esse limite de vento ou árvores caem sobre a rede, existe uma suportabilidade mecânica dos condutores. Se ultrapassar, eles vão romper, né? Eu sei que mais à frente a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas o papel da distribuidora é garantir que não haja ocorrência. Impossível, né? Então ela só mitiga esses eventos. E essa mitigação, quando as ocorrências elas chegam, eles têm equipes ou devem ter equipes logisticamente estabelecidas em cada localidade, né, para poder atender esses eventos da forma mais rápida, de tal tento que não tenha DEC e FEC, DIC e FIC ultrapassados. Que seria duração, o que começa com D é a duração da ocorrência, e o que começa com F é a frequência com que elas ocorrem. Para os dois casos, existe limite estabelecido pelo regulador. Professor, e usualmente apagões que decorrem de danos, né, à rede de distribuição, eles são comuns de ocorrerem? É possível enfrentar esse problema com soluções preventivas? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas gostaria que você adentrasse um pouco mais esse tema. Bem, sim, existem técnicas, né, tecnologias que podem ser usadas, mas é preciso que antes a gente estabeleça aqui uma fala que facilite o entendimento de todos. Para cada tecnologia que nós inserimos no sistema, há um custo adicionado para os consumidores, né? Então, nós estamos olhando uma distribuidora de energia, é um grande condomínio. Os consumidores, tudo que ali é inserido, aos consumidores cabe aí o pagamento disso ao longo do tempo. Então, precisamos pensar exageradamente para entender que a tarifa, quando se faz esses investimentos, ela tende a subir. Então, vamos falar das tecnologias, entendendo que tudo que é inserido no sistema é preciso haver aí uma recomposição financeira para quem fez o investimento. Então, pensando desta forma, nós temos algumas tecnologias. Rede subterrânea. A rede subterrânea é uma alternativa muito profícua quando nós falamos de enfrentar condições climáticas adversas. Ela está enterrada, então nós temos aí talvez um nível de proteção, talvez não, nós temos um nível de proteção um pouco maior. Lembrando que em caso de enchentes, as galerias dessas redes subterrâneas podem sofrer inundações. Então, se os condutores estiverem com algum tipo de problema ou as conexões com algum tipo de problema, nós podemos ter aí também interrupção de energia. Mas o que seria aí um caso bastante extremo, perfeito? Então, essa compreensão dada, a rede subterrânea pode ser implantada, ótimo, só que tem um custo bem superior à rede aérea. Nós temos, então, um sistema elétrico brasileiro tipicamente aéreo, as redes subterrâneas sendo utilizadas em condomínios, os condomínios acabam absorvendo esses custos para revitalização de centros urbanos, e nós precisamos começar a refletir, conversar com os fornecedores, tentar entender preço e custo para poder diminuir o preço dessas instalações, e aí sim avançarmos cada vez mais para redes que poluem menos visualmente, que consigam conviver harmoniosamente com a vegetação, né? Então, a rede subterrânea poderia ser. Existe um outro tipo de rede chamada protegida compacta, né? Ela só é protegida, ela continua sendo aérea, mas ela permite contatos eventuais de arborização. Então, aqueles galhos que em dias de vento tocam a rede aérea nua, que provocam algumas interrupções, neste caso não estaria provocando interrupção. Essa tem um preço pouca coisa maior do que a rede nua, e hoje já é um advento que vem acontecendo em larga escala. Então, nós podemos seguir para a rede subterrânea, para uma rede aérea protegida compacta. Nós podemos, sei lá, utilizar outros conceitos tecnologicamente viáveis, mas que não imprimam ao consumidor custos exagerados. Mas existe tecnologia e podemos lançar mão dela. Isso em termos de tecnologia. Outra forma de diminuir as ocorrências é olhar para a vegetação arbórea que está presente nas cidades, obviamente com órgãos ambientais, com as prefeituras e as distribuidoras de energia e todos os agentes, né, todos os stakeholders, né, participando dessas reuniões, entenderem que existem alguns municípios, São Paulo não é diferente, né, tendo em vista aí que tivemos recentemente vários problemas,
árvores muito grandes, já envelhecidas e que com ventos, obviamente, superiores àqueles que a própria rede talvez suportaria, mas essas árvores acabaram caindo sobre as redes. E não foi uma, duas, foram inúmeras árvores. Aí nós temos a questão da logística dos municípios, né? Quanto maiores as cidades, Bauru é uma cidade grande, então imagine uma grande árvore caindo, ou grandes árvores caindo sobre a rede elétrica, e você tem que deslocar veículos, caminhões, no meio de todo esse caos. Não é fácil, é complexo, não se tira aqui a responsabilidade dos distribuidores de energia de pensarem, a ANEEL chama até esse dia de dia crítico, né? Esse dia crítico, só para ficar assim claro para todos, Carol, se nós fôssemos criar equipes suficientes para atender o dia crítico, nós teríamos um custo elevadíssimo para as empresas e uma ociosidade de equipes quando não tem esse dia crítico ocorrendo. Então, se nós tivermos aí 5 dias críticos ao longo do ano, imagine eu fazer a previsão de equipes para esses 5 dias. Então, vamos pensar que em termos econômicos, não é viável ter todas as equipes necessárias para um dia crítico, né? Então, você não poderia mantê-la por 12 meses. Mas há outras ações que, inclusive, já vêm há muito tempo sendo criadas, que é a interface entre distribuidoras diferentes e, dentro da própria distribuidora, a realocação de recursos nesses momentos. A cidade A teve um caos, o Bauru teve um problema, se eu não me engano, vocês, a CPFL que atende, né? Então, a CPFL vai buscar nas proximidades, ou às vezes até distante, novas equipes para compor as equipes locais para restabelecer de forma rápida. Então, é muito interessante que se pense dessa forma. Eu posso contar um evento, nós tivemos, em certa oportunidade, uma cidade turística muito importante que foi alagada por um rio. Destruiu uma boa parte da cidade. A distribuidora deslocou um contingente enorme de equipes e a energia elétrica foi um dos primeiros itens básicos a ser restabelecido na cidade, né? Então, assim, inclusive a relação dessa distribuidora com a cidade foi muito intensificada, né, do ponto de vista benéfico para a distribuidora e para os consumidores. Mas, às vezes, você tem dificuldades operacionais para fazer um deslocamento tão rápido. Depende do local, depende da situação. Então, o que eu posso colocar para você é que, sim, existe tecnologia, não só tecnologia, como planejamento adequado para eventos como este, inclusive de fazer essa interface com outras distribuidoras de energia, para que equipes sejam emprestadas, né, para compor, e normalmente existe essa interface. CPFL tem interface com Electro, tem interface com EDP, né, com Enel, então todos podem contribuir com todos em momentos como esse. Então, quanto maior for o planejamento e mais tecnologia viável esteja sendo inserida de tal forma ou de tal sorte que o consumidor compreenda que essas tecnologias têm um custo em algum momento, isso será lançado na tarifa, perfeito. Professor, então, dentro de todo esse contexto que você traz hoje para a gente, como que os municípios podem participar dessa discussão? Muito bom, né? Acho que até cheguei a comentar um pouco sobre isso. Então, vamos observar quais são os principais eventos que acontecem, né? Por que que os apagões ocorrem? Quais são as principais falhas que ocorrem no sistema elétrico? Então, nós podemos ter queda de árvore na rede, queda de galhos, toque de galhos na rede. Como é uma rede aérea e o galho está úmido, isso pode provocar vamos chamar assim, uma corrente para a terra, ou seja, eu estou fechando um circuito com o galho. Vegetação geral, né, qualquer tipo de vegetação sobre a rede, abarroamento de poste por veículos, principalmente na área urbana, e às vezes acontece também na área rural, né? Um veículo bate no poste, derruba o poste, a rede cai, descarga atmosférica, queima de transformadores, objetos que são lançados à rede. Você deve ter visto, né? Tênis, pipa e outras coisas mais que acabam sendo jogadas na rede. É um risco para o indivíduo que está lançando esses objetos, pneu, câmara de ar, só lança de tudo. Isso pode provocar curto-circuito também na rede e interromper a energia. Falha de equipamentos e outros eventos. Dentro deste pacote, o município tem alguns papéis para ser trabalhado e desenvolvido. Todos os municípios têm uma área de meio ambiente, principalmente para suas obras, né? Tem pessoas responsáveis também, órgãos responsáveis internos, tem também, obviamente, os órgãos estaduais, mas os municípios
e as distribuidoras de energia têm que ter uma interface muito profícua, muito forte, para que se estabeleça uma métrica de se vão manter as árvores que lá estão, então que haja poda, uma poda consciente, não pode ser uma poda, como nós já vimos algumas aí, que deixa só o toco da árvore. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Essas precauções e no debate, na discussão, se encontra um meio termo. O que é muito ruim é você ver cidades em que a rede elétrica está passando no meio das árvores. Então, qualquer galho da árvore que caia é uma potencial interrupção. Então, ali, quando eu passo e vejo isso, a primeira impressão que eu tenho é: não vai ser hoje, mas em algum momento, desse instante que eu estou passando para frente, essa rede elétrica vai ruir. E aí você pode ter, sei lá, 20, 30, 40 consumidores interrompidos, ou se for um alimentador importante, uma artéria importante de distribuição de energia, você pode ter metade da cidade interrompida, você pode ter muitos consumidores interrompidos, ou efeitos em cascata. Então, essa conversa junto aos órgãos municipais, junto ao município, essa transparência de informações de como os eventos acontecem, é muito importante, né? Esse processo de comunicação. Tem uma coisa muito interessante, né? Os engenheiros se comunicam muito pouco às vezes. E nós temos um setor que é, vamos dizer assim, estritamente de engenharia, né? Ou, não vou dizer estritamente, tem administradores, economistas, mas a engenharia está muito forte e nós precisamos nos comunicar mais, passar essas informações para o público em geral. Cada árvore não podada de forma adequada é um potencial risco para uma interrupção de energia, que mais à frente a distribuidora de energia acaba sendo responsável, porque ela é que tem a responsabilidade de manter. Então é preciso ter esse relacionamento muito forte. Se a distribuidora está fazendo as podas e a limpeza, que é uma responsabilidade dela, né? A prefeitura poderia recolher os galhos, fazer essa parceria para o recolhimento dos galhos, não ficar ali 1, 2 dias esperando o recolhimento, né? Se a prefeitura identifica potenciais pontos onde ela tem responsabilidade, a árvore está no seu pátio, ou coisa do tipo, e tem uma rede passando próximo e essa árvore pode ocasionar um problema, ela faça isso ou comunique a distribuidora para executar o serviço. Então, esse processo com relação à arborização é muito importante. E aí vem um segundo processo. A- As prefeituras têm um plano de arborização. Existe um processo de estudos para a arborização de novos bairros, e é importante que se reflita sobre as árvores já existentes. Se as árvores ou as redes chegaram antes, isso não é uma discussão que a gente precisa fazer novamente. Mas se as árvores, de alguma forma, está colocando em risco, porque nós estamos olhando a interrupção de energia. Vamos olhar agora o pedestre que está passando, aquele que está vindo de bicicleta e a chuva o pegou no meio do caminho, e uma árvore dessa cair sobre esse indivíduo, ela cair sobre a rede elétrica e a rede cair sobre o indivíduo. Então, existe toda uma complexidade que precisa ser avaliada por órgãos ambientais e pelo município. Essa interação entre a distribuidora e o município, ela já acontece, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade. Mas é necessário que haja o bom senso, né, de se encontrar outras árvores que possam ser inseridas no lugar de árvores de grande porte que hoje já envelheceram, por mais que nós tenhamos lá todo o nosso carinho, mas envelheceram e precisam, de alguma forma, passar por uma análise criteriosa. Existem equipamentos, aí é uma questão de investimento novamente. Existem equipamentos fora do país, não me lembro se no país já existe, que ele faz a extração da árvore e replanta em outro local. Então você muda, obviamente, a aparência naquele local, mas essa árvore ela está sendo extraída e inserida em outro ambiente onde ela vai ter muito mais conforto e menos invasão para poda e para algum tipo de corte. Então nós temos que ter essa interação muito forte com os municípios. A maioria dos municípios já tem essa preocupação, porque ele também paga indenizações quando um galho, uma árvore cai sobre um veículo ou sobre uma casa, ele tem essa responsabilidade. Então é preciso que esse debate ele ocorra de forma mais intensa para que um bem tão importante e tão caro para a sociedade, principalmente hoje que a gente discute tanto os problemas que ocorreram em São Paulo, os problemas que ocorreram no sul do Brasil. Então, a resiliência de rede é muito importante que seja debatida. E tão importante quanto isso é todos os agentes, inclusive os munícipes, discutam o que é possível ser inserido no local ou não. Nós não vamos te retirar as árvores, são árvores
centenárias, são árvores importantes para o meio ambiente. Ok, então nós vamos optar por rede subterrânea, e aí nós temos que explicar, esclarecer quais são os impactos na tarifa, quem poderia fazer esses investimentos. É possível, Carol, trazer recursos externos para poder fazer essa recuperação, olhando que essas árvores também têm um papel ambiental importante nas cidades. Então, é possível usar recursos que estão sendo disponibilizados internacionalmente para poder fazer isso, ok? Então, sim, o município tem uma importância muito grande e uma interação que tem que ser feita entre agentes distribuidores e os municípios para que a gente chegue num denominador comum e tenhamos menos interrupções. Não dá para afirmar que nenhuma interrupção ocorrerá. Elas continuarão ocorrendo com relação à arborização, né, e outros. Só para mostrar como pode ocorrer. Pode ter uma árvore, por exemplo, um coqueiro, uma paineira, não paineira, um coqueiro, ou uma outra árvore de folhas longas, né, e que o vento carregue uma folha seca e jogue sobre uma rede elétrica a dezenas de metros de distância. Então, isso pode ocorrer. Então, quer dizer, nós estamos sujeitos a ter interrupção aí por arborização na rede aérea, ok? Perfeito, professor. Acho que a mensagem é que a responsabilidade tem que ser compartilhada. Compartilhada. Eu agradeço, então, sua participação aqui com a gente, professor. Obrigada por todos esses esclarecimentos. Eu que agradeço, Carol. Nós ficamos por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.